Olá, você que nos acompanha pela TV ou pela internet, está no ar o Educação e Saúde. Hoje vamos falar sobre um problema que atinge principalmente os adultos, as hérnias. Existem vários tipos de hérnias, mas uma delas tem chamado a atenção da população brasileira, a hérnia da parede abdominal. Dados do Sistema Único de Saúde mostraram que entre janeiro e novembro de 2020 foram realizadas mais de 125 mil cirurgias para reparos deste tipo de hérnia em todo o país. Para falar sobre o tema, vamos conversar com o cirurgião geral, Paulo Vicente. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, Silva. Olá, tudo bem? Obrigado pela gentileza do convite. Realmente é muito importante que o Educação e Saúde abra o espaço para que a gente fale sobre esse tema tão importante que são as hérnias da parede abdominal. Doutor, o que causa a hérnia? Primeiro, o que é uma hérnia, ou se existem vários tipos de hérnia, e como são feitos os diagnósticos e o tratamento delas? Ok, Silva. Veja bem, o termo hérnia, por si só, ele significa uma falha e uma passagem do conteúdo de um local correto para um local errado. Quando a gente fala sobre hérnia, a gente pode falar de hérnia na coluna, que são chamadas hérnias de disco. Existem hérnias que podem acontecer na região do cérebro, mas esse assunto que hoje nós trazemos aqui para esse programa são as hérnias da parede abdominal. Então, quando a gente fala especificamente sobre hérnias da parede abdominal, que são as hérnias que são tratadas pelo cirurgião geral, nós estamos falando daquelas hérnias que acontecem na musculatura. Ou seja, existe uma falha na musculatura e, através dessa falha, existe a passagem de um conteúdo de dentro da barriga para fora. Então, isso é um termo, assim, é um conceito mais leigo das hérnias da parede abdominal. E esse dado que você falou na introdução do programa realmente chama a atenção, porque são 125 mil cirurgias que foram realizadas em 2020. E isso sem levar em consideração que foi um ano atípico, um ano de pandemia, e certamente as cirurgias eletivas foram muito menores do que normalmente são. Então, esses números em anos normais são ainda maiores, mostrando realmente a importância do tema e como são realmente frequentes as hérnias da parede abdominal. Essas hérnias, ela tem uma razão, ela tem uma idade que comumente aparece. Quando criança, né, a gente via que quando o menino tinha um umbigo saltado, né, sobressalente, assim a gente dizia que tinha hérnia do umbigo, né, hérnia umbilical. Eu não sei se tem alguma relação, doutor, né? Mas nós falamos de adultos sendo operados, não é? Então, existe um momento em que a hérnia torna-se mais comum a aparecer no indivíduo e também se as hérnias têm uma razão de ser ou inúmeras razões que elas surgem, né? Porque elas surgem. Exato, perfeito. Veja bem, existem dentro desse conceito de hérnias da parede uma série de subclassificações das hérnias. Você já citou uma das mais importantes e das mais comuns, que são as hérnias que acontecem no umbigo, na cicatriz umbilical, são as chamadas hérnias umbilicais. Da mesma forma, existem outros locais da parede abdominal que são mais suscetíveis e com maior propensão à falha, como por exemplo na região inguinal, na virilha. Essas, por sua vez, são chamadas as hérnias inguinais. São as duas mais comuns, Silva. As hérnias inguinais, que são as hérnias da virilha, e as hérnias umbilicais, que são as hérnias localizadas no umbigo. Existem outras que são menos frequentes, mas que também podem acontecer. Um pouquinho abaixo da virilha, que são chamadas hérnias femorais. Um pouquinho acima do umbigo, que são as hérnias epigástricas. Aquelas hérnias que acontecem em locais onde já existiu uma cirurgia prévia, que são chamadas hérnias incisionais. Todas elas acontecem por basicamente dois fatores. E sem dúvida, Silva, o mais comum, a questão genética. Se a pessoa ela tem uma propensão genética à formação de hérnia, obviamente ela vai ter uma chance maior de formar hérnias. Além da questão genética, existem também os fatores que são adquiridos, os fatores que a pessoa vai desenvolvendo ao longo de sua vida. Por exemplo, o cigarro é um fator que influencia na formação de hérnias. A obesidade
pelo aumento da pressão dentro da barriga, por conta da gordura visceral, isso acaba forçando a musculatura da parede e aumentando a chance de hérnias. Existem outras situações, como por exemplo nas mulheres, a gestação. Depois que elas engravidam e que a barriga aumenta muito de tamanho em virtude da presença do útero com o bebê, isso pode também predispor à formação de hérnias na cicatriz umbilical. Existem outros fatores menos comuns, mas sem dúvida o tabagismo, a obesidade, a questão genética, aqueles indivíduos que são tossidores crônicos, ou seja, que tossem o tempo todo por uma consequência de uso durante muito tempo de cigarro. Então, essa tosse, você pode notar que quando você tosse, você contrai o abdômen. Então, imagine essa tosse ao longo de anos e anos. Isso aumenta também a pressão da barriga e pode predispor a hérnia naqueles indivíduos que já têm uma tendência genética. Então, existem esses fatores que são normalmente os mais comuns e que são os grandes responsáveis pelo surgimento de hérnias. E aí, aquela outra pergunta que também você me fez, qual o momento que essa hérnia pode acontecer? Porque, como você bem citou, existem crianças que já apresentam hérnia no umbigo. Mas isso aí, como eu lhe falei, é genético. Ela não fez nada de errado, ela não fumou, ela não engordou, ela não teve filho, mas ela teve uma genética. Certamente, os pais, tios, avós, alguém já teve uma hérnia e isso ele carrega consigo na sua herança genética. É uma questão de podemos assim falar grosseiramente, de uma falha na produção do organismo. Durante o desenvolvimento da musculatura, ele apresentou uma falha ali no umbigo, ficou um buraco, falando assim grosseiramente. E através desse buraco do umbigo, existe a passagem de um conteúdo de dentro da barriga, uma gordura, até às vezes uma parte do intestino, ele passa por esse buraco e se insinua através desse buraco. Por isso que muitas vezes você vê aquele umbigo alto. Aquilo ali é algum conteúdo que era para estar dentro da barriga, passando através dessa falha. Então, isso pode acontecer no umbigo, pode acontecer na virilha, pode acontecer um pouquinho acima do umbigo e, algumas vezes, por questões genéticas na criança. Agora, uma pessoa pode não ter uma tendência genética, mas ao longo da vida ela pegou muito peso, ela é uma trabalhadora que envolve peso como um pedreiro, estivador, um halterofilista. Às vezes ele associa isso à obesidade, associa isso ao fumo. Muitas vezes é uma mulher que teve 2, 3 filhos, isso compromete demais a integridade da parede abdominal e, por consequência disso, acaba a desenvolver as hérnias, Silva. Então, o senhor falou, né, que crianças já podem nascer com esse problema, né? E eu creio que cirurgias, uma operação pode corrigir, mas existe a possibilidade, doutor, de o próprio organismo reparar essa, digamos, anomalia? Excelente pergunta, Silva, porque existe sim uma situação específica na criança. Se uma criança ela nasce com a hérnia no umbigo, normalmente é detectado pelo pediatra durante as consultas de rotina e o pediatra ele vai fazer uma orientação, esperar alguns anos para que com o desenvolvimento da musculatura ele possa fechar esse defeito. Então, especificamente nas crianças que nascem com hérnias umbilicais, existe uma tolerância em esperar o fechamento espontâneo, diferente de outros tipos de hérnias. Se um bebezinho nasce com uma hérnia na virilha, são chamadas hérnias inguinais, esse precisa ser operado assim que for feito o diagnóstico. E normalmente nesses casos é o pediatra que faz o primeiro atendimento, que reconhece e ele sempre referencia ao cirurgião infantil, o chamado cirurgião pediátrico. Compreendo. Doutor, há um aspecto estético, né, que quando a pessoa tem uma hérnia fica aquela coisa saliente, né, no abdômen. Eu já tenho amigos que têm, né, e outros que já tiveram, né, não sei se a pessoa deixa de ter, mas que fica uma coisa estranha, né, digamos assim, estranha, não é algo natural, né? E como é que faz para corrigir? É só na cirurgia mesmo, né? É só na cirurgia mesmo. E também eu gostaria de saber como faz para evitar. O senhor falou do cigarro, tudo bem, tem gente que vai parar de fumar, até agora nos ouvindo, né? Eu sou um ex-fumante, né? Há 11 anos eu larguei essa desgraça. Mas alguém vai ver, poxa, eu vou terminar tendo hérnia, meu pai teve, eu fumando aqui, vai terminar parando de fumar, né? Mas existem outras formas também de se evitar, por exemplo,
fazer exercício regularmente, fortalecendo o abdômen. Tem alguma coisa relacionada a isso? Halterofilista pode ter problema, porque é muito esforço. Mas a pessoa que se cuida, tenta fazer aqueles exercícios para fortalecer o abdômen, tem alguma relação para se evitar? Ok, Silva. Veja, essa é realmente uma questão interessante, porque gera sempre um dilema no paciente isso. Muitas vezes o paciente chega no consultório e fala: doutor, eu não pego peso nenhum e tive uma hérnia. Da mesma forma, outros chegam e falam: doutor, eu faço tanto exercício, me cuido tanto, fortaleço o meu abdômen através de abdominais e eu estou com uma hérnia. Então, isso só faz reforçar para a gente o conceito de uma questão, acima de tudo, de tendência de genética. Se fosse apenas um peso o causador da hérnia, todo pedreiro, todo halterofilista teria hérnia. Isso não é uma verdade. A gente vê situações que não são assim. Então, se o indivíduo ele carrega consigo, Silva, uma grande predisposição genética, dificilmente ele vai conseguir evitar, né? Isso é uma loteria, não tem como a gente saber. Óbvio que quanto maior cuidado ele tiver como fatores associados, como fatores de risco associados, ele pode minimizar essa tendência dele, como você bem falou. Evitar o tabagismo, evitar qualquer situação que torne ele um tossidor crônico, normalmente relacionado ao tabagismo, evitar ganhar muito peso, tentar, na medida do possível, ter um hábito intestinal regular, porque aqueles indivíduos que são constipados e fazem muita força para defecar também forçam a região da parede abdominal e pode também gerar uma hérnia. Então, assim, é muito difícil eu chegar para uma pessoa que tem uma grande chance genética e dizer que ele vai conseguir se livrar dessa hérnia. Agora, o que o indivíduo tem que fazer, não só pela hérnia, mas como para a saúde de uma maneira geral, é se cuidar através de exercícios físicos regulares, evitar tabagismo, não ganhar peso, não fumar. Agora, a gestação da mulher não é doença, pelo contrário, é uma dádiva. Então, ela vai ter 1, 2, 3, quantos filhos ela quiser, e isso, infelizmente, pode trazer uma repercussão para a parede abdominal. Infelizmente, também não tem como evitar engravidar e não ter uma hérnia. Se ela tiver essa predisposição e o tipo de gravidez dela levar a isso, paciência, temos que depois disso correr atrás e buscar alguma alternativa para tratar. Um ponto importante que você falou também é a questão estética. De fato, muitos pacientes chegam no consultório sem queixa alguma, não dói, não incomoda, faz atividade física, tem atividade sexual regularmente, mas chegam incomodados com a estética. A maioria das vezes, mulheres, elas falam: poxa, doutor, meu umbigo aqui está alto, eu me sinto incomodada, e é uma coisa justa, porque afinal de contas, o brasileiro ele é muito vaidoso. Então, muitas vezes o paciente chega com a intenção de corrigir aquela hérnia, em virtude, sobretudo, das questões estéticas. Outros chegam com questões estéticas, mas também com algumas manifestações clínicas já, que são dor, desconforto, e normalmente quando o paciente tem uma hérnia, ela começa insidiosa, com poucas manifestações, e ao longo dos anos ela vai aumentando de tamanho, aumentando as manifestações clínicas. No começo é apenas um desconforto, um peso, uma queimação, depois começa a doer de fato, depois impede de fazer atividades físicas, compromete o desempenho sexual, porque quando faz esforço dói na região. Então é uma doença progressiva. Muitos pacientes procuram por questões estéticas, mas existe também uma questão de risco para o paciente. Sempre que chega no consultório, eu recomendo que avalie a necessidade de cirurgia, sobretudo quando ela é pequena, porque é muito melhor operar na fase inicial do que deixar ela se tornar uma hérnia muito grande, mais difícil de operar. E você também fez uma outra pergunta: só corrige operando? Infelizmente, a resposta, Silva, é sim. Uma hérnia, que é um defeito assim anatômico, ele só pode ser corrigido através da cirurgia. E já antecipando, a cirurgia consiste no fechamento dessa falha e, em grande parte dos casos,
a associação da colocação de uma tela. Muitas pessoas já ouviram falar na tela, que é um dispositivo biocompatível, normalmente derivado de componentes do plástico, que a gente coloca ao redor daquele tecido geneticamente frágil, para oferecer naquela região um reforço e evitar que essa hérnia no futuro volte. Compreendi. Doutor, as hérnias se manifestam mais em homens, em mulheres? Qual a faixa etária? Claro, tirando as crianças, né, que já podem nascer com esse problema, existe, assim, um estudo que demonstra que os homens têm maior registro, né, não sei se é predisposição, para desenvolver a hérnia, e quais são as hérnias mais comuns. Claro que já falamos da abdominal, eu queria que o senhor falasse da outra hérnia que também acomete as pessoas. As hérnias mais comuns são as hérnias da região da virilha e a região umbilical. E essas hérnias são mais comuns nos homens. Os homens, eles, assim, do ponto de vista estatístico, eles estão muito à frente das mulheres no ponto de vista da chance de desenvolver uma hérnia. De uma maneira geral, quando eu falo de todas as hérnias, eu lhe digo que os homens, eles correspondem a mais de 80% de todas as hérnias. Então, é muito incomum uma mulher com uma hérnia. Em contrapartida, as hérnias umbilicais, elas têm uma incidência maior nas mulheres por conta da questão da gravidez. As hérnias acabam acontecendo numa faixa etária acima de 40 anos de maneira mais frequente. Então, quando a gente pega e faz um raio-x dessa doença, a gente percebe que é uma doença muito comum em homens na faixa etária acima de 40 anos. Ah, mas eu conheço uma pessoa que teve uma hérnia com 18 anos, uma mulher. Sim, é possível, mas assim, mais frequentemente em homens a partir da 4ª década de vida. Compreendo. Doutor, o senhor falou raio-x, né? E me lembra um pouco do exame, do diagnóstico. Como é que é feito, né? É clínico? O senhor já percebe que aquilo é uma hérnia? Ou pode fazer mais exames, mais pesquisa para delimitar, né? Realmente é apenas uma hérnia, não é um outro mal. É interessante, viu, Silvia? Porque a hérnia, eu brinco que ela é uma doença de conhecimento popular. Normalmente o paciente já chega no consultório e ele fala: doutor, eu tenho uma hérnia. Então ele já chega com o diagnóstico pronto. Isso facilita demais a nossa vida. É diferente de outra situação que o paciente chega: doutor, eu tenho uma dor de cabeça, um mal-estar, um aceleramento no coração, e aí o médico ele vai ter que juntar as peças do quebra-cabeça para fazer o diagnóstico. A hérnia é uma doença muito antiga. Ela é tão antiga quanto a humanidade. Existem registros históricos que mostram que muitos e muitos anos antes de Cristo já existiam artes que retratavam as hérnias à luz daquela época. Então é uma doença muito comum, é uma doença que todos conhecem um pouco, conhecem alguém que já teve. Então normalmente o diagnóstico ele é muito fácil. O paciente já chega para você dizendo: eu tenho uma hérnia. E nós, cirurgiões, sempre consideramos que o diagnóstico ele é majoritariamente clínico. Quando o paciente ele fala para a gente que tem um abaulamento, um caroço na região inguinal da virilha, no umbigo, que aumenta quando ele faz esforço e que diminui de tamanho quando ele relaxa, quando ele deita, isso para a gente já é realmente bastante representativo que se trata de uma hérnia. Agora, é claro que o exame físico que a gente vai fazer, ele ajuda a complementar essa história que é dita pelo paciente. E em alguns casos, viu, Silva, não são em todos os casos, mas em alguns casos mais difíceis, que não ficam tão claro, que são hérnias muito iniciais, ou pacientes muito obesos, ou quando não fica assim realmente muito nítido para a gente que se trata de uma hérnia, a gente precisa, nesses casos muito assim esporádicos, solicitar um exame complementar, que na maioria das vezes é um ultrassom de parede abdominal ou ultrassom de partes moles. É um ultrassom que o radiologista vai fazer e ele vai olhar especificamente os locais mais comuns de fraqueza. E aí ele vai ver que naquela região existe uma falha, um buraco, passando um conteúdo, né, e acaba ele confirma para a gente que de fato existe uma hérnia.
chama a atenção, algumas pessoas podem estar se perguntando nesse momento, não é aquele ultrassom que normalmente a gente faz, que é o ultrassom de abdômen total. Aquele, ele tem o objetivo de olhar os órgãos intraabdominais, o fígado, o rim, o pâncreas. Esse é um ultrassom diferente, é um ultrassom que vai ver a musculatura, por isso que ele tem outra denominação, ele é chamado ultrassom de partes moles ou ultrassom de parede abdominal. Então, normalmente o diagnóstico é clínico, apenas a história e o exame físico são suficientes de diagnosticar a grande maioria das hérnias. Entretanto, em alguns casos específicos, nós podemos lançar a mão de ultrassons ou até mesmo tomografias em casos ainda mais difíceis e desafiadores. Enquanto a cirurgia não ocorre, existe um tratamento que venha aliviar a dor, a aparência ou alguma coisa semelhante? Antes, as pessoas colocavam até pano, parece que, salvo engano, né, em volta do abdômen para comprimir. Eu acho que era uma prática dos antigos, digamos, não sei se ainda fazem isso. Então, antes da cirurgia, existe um tratamento pré-operatório, digamos assim, até o dia D? Então, é uma prática dos antigos, mas que é sabedoria popular. Então, a gente traz essa sabedoria até os dias atuais, viu, Silva? Alguns pacientes que têm hérnias grandes na barriga por conta de cirurgias prévias, que são chamadas hérnias incisionais, muitas vezes eles usam aquelas chamadas faixas abdominais. Essas faixas são aquelas faixas que servem para conter o abdômen. Algumas mulheres usam para poder usar vestido, elas são aquelas tipo cintas, né? Então, alguns pacientes que têm hérnia, enquanto eles estão se preparando para a cirurgia, e normalmente quando eles têm muitas manifestações clínicas, está doendo, está incomodando, eu recomendo que eles usem as faixas abdominais até o dia da cirurgia, com o objetivo de pelo menos amenizar e pelo menos dar para ele, oferecer para ele um apoio psicológico, que ele vai se sentir mais seguro para tossir, para defecar, para caminhar. Então essas faixas abdominais podem sim ser prescritas, e elas são uma evolução desses panos que as pessoas usavam antigamente. Verdade. Existe um outro dispositivo que são chamadas fundas. Ele é como se fosse um cinto, e ele tem um dispositivo de couro grosso que fica bem no lugar da virilha. Então ele coloca esse cinto, e esse cinto ele aperta o lugar da virilha, evitando que essa hérnia saia e volte com muita frequência e cause desconforto. Nenhum desses dispositivos, Silva, ele vai resolver o problema. O paciente ele vai ter que ser refém disso aí até o resto da vida, e ninguém quer isso. E ele também não é tão efetivo a ponto de permitir que você caminhe, corra e faça suas coisas. Ele é apenas um paliativo, como as pessoas dizem. Mas ele serve sim até o dia da cirurgia. Compreendo. Doutor, a hérnia ela tem graus de evolução, né? Então começa, como o senhor falou, de forma sutil, um desconforto aqui, outro ali, mas ela pode chegar a um estágio de agravamento tal que pode colocar o indivíduo em risco da sua própria vida? Sim, Silva. Infelizmente, em virtude de muitas vezes falha nos serviços de saúde, principalmente os serviços de saúde públicos, os pacientes eles postergam demais a resolução dessas hérnias, e elas podem chegar a estágios realmente muito avançados, que podem começar a comprometer não só a qualidade de vida, como também pôr em risco a vida desses pacientes. Essas hérnias muito grandes, elas podem, em algum momento da sua evolução, se tornarem encarceradas ou estranguladas. Esse termo também é bem comum, as pessoas já conhecem, poxa, estrangulou. O que significa isso? Significa que aquele conteúdo dentro da barriga, por exemplo, uma alça de intestino, ela sai pelo buraco, e normalmente ela sai e volta quando o indivíduo relaxa, quando ele deita, mas em algum momento da evolução essa hérnia ela pode sair, esse intestino pode sair e ficar preso, Silva, e não voltar mais. E quando isso acontece, isso pode ter uma repercussão muito grande, porque a cirurgia tem que ser uma cirurgia de urgência. O paciente ele tem que procurar o pronto-socorro imediatamente, porque essa estrutura que passou pela hérnia e ficou presa, começa a ter comprometimento da sua irrigação sanguínea, e isso pode gerar uma morte daquele tecido, e isso leva como consequência final um processo inflamatório infeccioso que pode repercutir e comprometer a vida do paciente.
Imagina que se é um paciente idoso, cheio de fatores de risco, diabético, já teve outra cirurgia, já teve problema no coração, e uma hérnia dessa sai e não volta mais, fica presa. Um processo de inflamação em um paciente como esse, ele pode ser muito arriscado também. Então, de fato, eu sempre recomendo aos pacientes que busquem uma correção cirúrgica da sua hérnia o mais precoce possível, para evitar que ela chegue nesse estágio, que esse estágio realmente é um estágio muito lamentável da gente ver um indivíduo chegar nesse estágio, mas existe e é muito arriscado, como você bem falou. Então, doutor Paulo Vicente, esse problema da hérnia pode ser resolvido, digamos assim, a pessoa pode conviver depois que faz o tratamento, a cirurgia e com os cuidados que os médicos vão passar, orientar, a pessoa pode ter uma vida completamente normal, né? Então, para não assustar para quem nos assiste e que tem um problema de hérnia, não há nenhum bicho de outro mundo. Hoje a medicina consegue solucionar e fazer com que a pessoa esteja esteticamente bem e saudável também, né? Porque pelo que o senhor me falou, a hérnia, o tratamento tem solução, é eficaz, né? O que não pode deixar é ficar protelando para buscar a solução. Mas então, para quem nos assiste, quem tem uma hérnia na família, um pai, uma mãe, um irmão, dizer para ele que procure o mais rápido possível para que ela não chegue a esse estágio de estrangular, como o senhor falou, que aí a situação se torna uma situação grave, de urgência, como o senhor falou, um risco muito alto. Então, eu gostaria de, antes de encerrar o nosso programa, primeiro agradecer a participação do Dr. Paulo, e dizer que as portas da TV Alesis estão abertas sempre, quando o senhor desejar. E deixar suas considerações finais para que os nossos ouvintes, nossos telespectadores, percebam que tem solução, né? Não precisa ficar apavorado, porque a medicina e profissionais de saúde estão aí para resolver esse problema de hérnias. Exatamente, Silva. Não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma situação que requer cuidado, requer, de fato, um acompanhamento com um cirurgião que seja especializado, que seja habituado no tratamento desse tipo de doença. Mas eu sempre insisto que a chave de tudo é a prevenção. Evitar que um problema pequeno, cuja resolução cirúrgica é super tranquila, simples, se torne um problema grande. Eu já operei jogador de futebol, já operei halterofilista, já operei maratonista, e todos eles têm uma vida normal, porque a cirurgia, ela é realmente efetiva e permite que o paciente ele tenha uma vida normal depois da cirurgia. Ele vai ter uma vida completamente dentro da sua rotina. Então, de fato, a prevenção é a chave do sucesso. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quem tem uma hérnia pode ficar tranquilo, não é porque tem uma hérnia que vai estrangular e que eu tenho que sair correndo agora para um médico, não. É apenas uma questão de se programar e saber que existe essa situação e buscar ajuda para que todas as dúvidas sejam tiradas, que seja decidido se vai operar ou não, qual o melhor momento, quais são as opções. Hoje em dia nós temos um mundo repleto de informações, de opções. Então, o mais importante é que o paciente ele saiba que o problema existe e, sabendo que ele existe, busque ajuda para poder, obviamente, encontrar a melhor solução. E, por fim, eu agradeço novamente, Silva, a gentileza da oportunidade e também me coloco à disposição sempre que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. Saúde e paz para o senhor. Obrigado, e a você de casa, o meu muito obrigado e até o próximo Educação em Saúde. Continue assistindo a programação da TV Alesis e nos acompanhando pelas redes sociais Face, Instagram, @TV Alesis 5.2, no Twitter, @TV Alesis e no nosso canal de YouTube. Tchau.